Salve, time! Nesse vídeo eu queria testar alguma coisa um pouco diferente. Eu queria criar um formato novo de vídeo que vai ser essencialmente meio tipo reflexões sobre algum tema relacionado com fotografia. Meio uma vibe podcast, mas um pouco pra trazer essa discussão, porque eu também quero saber o que vocês pensam em relação a isso e meio tipo pensar sobre X assunto, que é o assunto que a gente vai falar no vídeo. E o tema do vídeo de hoje vai ser sobre sobre o fato da fotografia analógica estar na moda e como isso afeta o futuro da fotografia analógica. Se você assiste o meu canal no YouTube é porque você gosta de fotografia analógica, ou se você não gosta, no mínimo você sabe sobre a existência dela. Para quem não acompanha o movimento da fotografia analógica, nos últimos anos vem acontecendo um aumento gigante assim na popularidade da fotografia analógica. Alguma coisa aconteceu que muitas pessoas começaram a procurar esse tipo de fotografia e muitas celebridades também e postam sobre isso. Eu acho que muitas coisas contribuíram para esse hype em relação à fotografia analógica. E aí, então, hoje eu quis trazer essa discussão pra gente, todo mundo compartilhar o que a gente pensa em relação a isso, só pra conversar. Então, primeiramente, por que a fotografia analógica tá voltando? Pra quem não sabe, a fotografia se tornou mais popular, assim, em, 1900. Popular do tipo, entre aspas, acessível, em 1901, que é quando a Kodak lançou uma câmera que chama Brownie. Essa foi a primeira câmera da Kodak com filme em rolo. Antes disso, os filmes, eles vinham, numa chapa, ou slides, que eles chamam, que existe até hoje, é o grande formato. Mas a invenção dessa câmera e do filme em rolo fez com que a fotografia se tornasse mais popular e mais fácil e um pouco mais compacta. Então a Kodak, como empresa, elas tinham a frase que era: você aperta um botão e a gente faz o resto. Então eles começaram a vender câmeras que já eram preloaded, que seria o meio equivalente às câmeras descartáveis. Você comprava a câmera, tirava as fotos e mandava de volta para a fábrica e eles mesmos revelavam as suas fotos e te entregavam suas fotos de volta. Isso fez com que mais pessoas tivessem acesso à fotografia na época e, enfim, criou um pouco mais uma cultura de fotografar as coisas. Mas não foi até os anos 80 que a fotografia de fato se popularizou. E isso foi quando começaram a existir as câmeras com autofoco. Então, para as pessoas que cresceram um pouco mais nessa época dos anos 80, os anos 90, e até acho que um pouco do começo dos anos 2000, provavelmente todas essas pessoas têm uma gaveta de fotos que os pais tiravam da gente, aí revelava as fotos, tinha um álbum de foto, então já tinha bem mais essa cultura de fotografar. Mas aí, eventualmente, surgiram as câmeras digitais e isso fez com que o filme fosse deixado um pouco de lado. Mas não foi uma coisa que chegou a se extinguir, não foi uma coisa que nunca parou de existir. Era uma coisa que ainda era muito viva, principalmente na comunidade da fotografia, pessoas que realmente tinham interesse de, fotografar por fotografar ou por hobby. E aí quem me segue já viu alguns dos meus vídeos, eu sempre falo que quando eu comecei a aprender fotografia lá, 2009, 2010, eu fiz alguns cursos e eu tirava muita foto analógica naquela época, a gente aprendia tudo no analógico. Então, obviamente, é uma coisa que ainda era movimentado, mas era uma comunidade um pouco mais específica, porque não era o normal, assim, as pessoas na época usavam muitas câmeras point and shoot digitais, aquelas power shot, sei lá. Então, com base nessa história, o que aconteceu? Por que a fotografia vem voltando nesses últimos anos? Tô falando de 2, 3 anos, assim, no máximo 4. Num histórico geral, assim, falando de tendências, nos últimos anos a gente andou vendo uma volta de interesse de coisas analógicas. Isso é muito claro no espectro da fotografia, que é o que eu tô falando, dessa volta do interesse da fotografia analógica, mas também a gente viu muito a volta do interesse pelos discos de vinil e ouvir música no vinil, no disco, as pessoas têm toca-discos e tudo mais. E assim, eu não sou entendedora de tendências, mas me parece que isso é um movimento pelas pessoas buscarem processos mais lentos, coisas que têm processos um pouco mais demorados. Isso também tem a ver com o interesse do slow living ou handmade, essas coisas eticamente feitas que demoram um pouco mais. Eu acho que tudo isso entra na mesma bolha. E acho que vale ressaltar também que as pessoas envolvidas nesse interesse, eu acho que são as pessoas que são de gerações mais novas, na casa dos 20 anos, talvez menos também. É interessante ver que quanto mais o mundo digital e a tecnologia ela se desenvolve,
mais interesse a gente tem pelo analógico e pelos processos mais demorados. É meio contra a cultura, assim, é engraçado. Se vocês tiverem análises, comentem também o que vocês acham disso, por que essa contracultura tá acontecendo em relação ao digital versus analógico. Mas, além de toda essa questão tecnológica, cultural, também acontece um movimento que eu também acho que é muito importante ressaltar para a questão da fotografia analógica, que é celebridades e fotografia analógica. Praticamente todo mundo da comunidade analógica sabe, tipo, da Kendall Jenner e a história da Contax. Uma vez ela foi vista em alguma premiação, sei lá, usando uma Contax, e aí depois disso o preço das Contax aumentaram muito, virou uma câmera muito hypada, tipo, só por causa dela. Eu boto fé que foi só por causa dela, nenhum outro motivo, tirando o fato que a Kendall Jenner, que tem milhões de seguidores, foi vista usando essa câmera. Mas ela não é a única, a gente tem a Zendaya também já postou foto com câmera analógica, o Jacob Elordi, a Emma Chamberlain, Maju Trindade, Bruna Marquezine, basicamente várias celebridades que começam a postar fotos com estética analógica ou fotos com câmeras ou fotos de câmera, enfim. Muito hypes de celebridades em relação à fotografia analógica. E muitas dessas pessoas são pessoas que têm milhões de seguidores. E querendo ou não, elas são pessoas influencers, tipo, influenciam em decisões. Então muita gente viu essas fotos e ficou com interesse de ir atrás da fotografia analógica porque essas pessoas estavam tirando fotos analógicas. E aí eu acho que vem uma questão financeira que é: muita gente quer filme, então a demanda sobe, porque tem muita gente indo atrás. E as marcas de filme não estão produzindo mais para conseguir suprir essa demanda, então oferta e demanda, o preço sobe. E aí isso faz com que o filme vire uma coisa de luxo, porque ele é muito caro, fica muito difícil conseguir. E aí o questionamento que fica um pouco na minha cabeça é: o que essas celebridades, ou no geral pessoas que fotografam, não porque elas tipo gostam de fotografia, me entendam bem, no âmbito de tipo querer pesquisar, ir atrás, entender realmente várias outras coisas da fotografia analógica, que não seja só o momento de fotografar, por que elas gostam tanto da fotografia analógica? Porque eu imagino que existe uma porcentagem dessas pessoas que entraram nesse barco de fotos analógicas não porque elas estavam tipo: nossa, eu vou pesquisar sobre esse mundo, entender questão de latitude de filme, aprender a fotometrar, história da fotografia, etc. Não tô falando que isso é um problema, eu não tô falando que você precisa saber dessas coisas, se interessar nessas coisas pra querer saber sobre fotografia, mas é interessante pensar que muitas dessas pessoas talvez estão investindo muito dinheiro porque o filme tá muito caro pela estética da coisa. Também não tô falando que isso é um problema, é só interessante de pensar sobre isso. E aí, inclusive, uma outra coisa que eu pensei é: quem que usa a fotografia analógica? Muitas dessas pessoas que estão trazendo o filme de volta são pessoas da geração Z, e a geração Z também vem trazendo muito a questão da moda dos anos 90, roupa dos anos 90, os acessórios, todas essas coisas. Então, eu acho que tá tudo no mesmo barco, se a gente parar pra pensar. Aí a pergunta que fica é: até que ponto isso é sustentável? Digo isso em relação ao preço das coisas, porque se a demanda segue aumentando e as fábricas de filme não estão acompanhando isso, o que vai acontecer? A que ponto a gente vai chegar? Porque eventualmente muita gente vai ter que desistir, porque, tá ligado? O bagulho é mó caro. Mas uma coisa que eu quero que fique muito claro é que eu acho que tem muita gente de dentro da comunidade da fotografia analógica que fica gatekeeping a fotografia analógica, então, tipo, fica incomodado com o fato que tem muitas pessoas se interessando por isso e é uma coisa que virou modinha. Usam o termo modinha pra falar mal ou diminuir o interesse das pessoas só porque é alguma coisa que tá na moda. E, gente, eu odeio gente que caga regra, eu acho isso muito zoado. Eu acho muito legal que tem muitas pessoas se interessando pela fotografia analógica. Eu espero que isso faça as pessoas cada vez mais se interessarem por fotografia no geral, porque é uma coisa que é muito legal. Eu gosto muito. Eu só acho muito louco como isso tá virando um boom gigante e as fábricas não estão acompanhando, então isso tá gerando um problema de... É mais essa questão da oferta e da demanda do que tipo, ai, tem muita gente se interessando por isso. Se você se sente ameaçado por isso, o problema é você. Mas, enfim, queria trazer um pouco essa discussão, porque eu vi um podcast recentemente que falava sobre isso e eu achei legal trazer essa discussão, porque eu quero saber o que as pessoas acham em relação a isso. Se você é uma pessoa que começou a se interessar por fotografia mais recentemente, quero também saber como você descobriu, como o seu interesse foi despertado em relação a isso, porque legal, né?
E é isso, me falem se vocês gostaram desse formato de vídeo e se vocês tiverem temas e pensamentos para próximos papos, digam também. E se você gosta de fotografia e coisas envolvidas nesse mundo, se inscreve no meu canal porque eu posto vídeos toda semana falando sobre isso. E até a próxima!